E hoje aqui no programa Utilidade Pública a gente está falando sobre escrever bem, sobre a língua portuguesa, sobre a redação do Enem. Então tem que correr para pegar todas as dicas. Obviamente vai ter que ter uma base, né? Porque lógico, a língua portuguesa precisa estar minimamente aí em dia, né? Para poder conseguir adaptar às exigências da prova de redação do Enem, porque a gente estava conversando aqui no intervalo e um dos pontos que a senhora trouxe, professora, é justamente do formato diferente de conclusão da redação solicitada pelo Enem. Veja só, a redação do Enem, ela é um texto dissertativo argumentativo. Em linhas gerais, uma dissertação ela precisa de conclusão. O Enem ele criou a necessidade de uma intervenção. Por que isso? Porque todo tema que é trabalhado pelo Enem é uma situação problema. E o que a gente faz com o problema? Resolve. Então, por isso que a conclusão, ela não se aplica, só ela não se aplica à proposta de redação do Enem. É necessário uma proposta de intervenção. Em que ela consiste? O candidato ele precisa apresentar um agente para resolver esse problema que ele criou, a ação que ele vai usar, né, a ação da qual ele vai se utilizar para resolver esse problema, o meio que vai usar, a finalidade ou o efeito. Então, são esses elementos, o que vai fazer, quem vai fazer, como vai ser feito e para que vai ser feito. E quanto mais ele detalhar, além disso, ele precisa detalhar ou a ação ou o meio dessa proposta de intervenção. Então, vamos imaginar o seguinte, o tema da redação é a dificuldade de leitura. Então, eu vou dizer que a escola precisa oferecer uma aula de língua portuguesa muito mais funcional, através de atividades mais práticas, a fim de que o aluno possa despertar um maior interesse pela gramática. Percebeu? A escola é o meu agente, ela vai estimular a aula, a ação, através de aulas mais atrativas, para que o aluno, é o meio, e para que o aluno, a finalidade, desenvolva um gosto maior pela língua portuguesa. Seriam os elementos que ele precisa colocar. Então, esse, obviamente, foi um exemplo hipotético que a gente trouxe, que, na verdade, seria um bom tema para redação. Eu só gostaria de fazer uma ressalva. Às vezes, os meninos, eles criam umas intervenções prontas, né? Umas fórmulas mágicas, às vezes porque assistem a uma aula no YouTube, enfim. E eles criam umas dinâmicas de intervenções que seriam prontas. E a gente precisa colocar na cabeça desse aluno que a proposta de intervenção, ela tem uma relação muito íntima com a competência 3, com a qualidade do argumento. Você não pode resolver nenhum problema que você não tenha sinalizado no seu texto. Então, nada de intervenção pronta. A intervenção ela vai surgir a partir da sua argumentação. O problema que você criou, ele sim é o problema que precisa ser resolvido. Esse é um dos grandes obstáculos quando a gente fala da redação do Enem. Com a experiência de professora de português, vivendo esse cenário caótico para a gramática, para a nossa gramática, para o nosso idioma. O que a senhora elencaria aí como maior dificuldade dos alunos? Difícil, mas hoje, eu acho que criou-se um mito, talvez, em torno do repertório sociocultural produtivo. Que seria? Para a redação. A redação do Enem, ela precisa, uma das competências, a competência 2, ela pede para que o aluno associe essa argumentação a uma outra área do conhecimento, tá? Então, você precisa, de alguma forma, trazer a sua argumentação, fazer com a sua argumentação um link, uma relação, seja com a filosofia, com a música, com a literatura, com uma matéria bacana, a qual você assistiu ou leu e você pode referendar direitinho, uma estatística. E talvez venha daí uma coisa que a gente já até mencionou aqui hoje. A galera tá lendo mal, né? Ou não lê, de maneira geral. Ou lê
lê muita literatura, lê muita filosofia e acha que só trazer a teoria sem uma relação com a argumentação resolve o problema do repertório. E isso não vai dar muito certo. É necessário articular isso à discussão que você desenvolve no texto. Você tem que conseguir estabelecer minimamente essa relação dentro da sua argumentação. E eu tenho, pela experiência de quem corrige aí, em média, 200 redações semanalmente, a gente lê muito mais fatos, muito mais exposições do que opiniões propriamente ditas. Professora, nosso tempo chegou ao fim, mas eu adorei a presença aqui no programa Utilidade Pública. Muito obrigada. Uma professora muito prática. A gente encerra a entrevista do programa Utilidade Pública de hoje. Se você quiser assistir essa ou qualquer outra edição do programa, vai lá no YouTube, canal Dânia Matos, e você vai ter acesso a todas as edições do Utilidade Pública aqui no estúdio. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, às 18 horas. Eu espero você.